Bom, pessoal, a Tainá, inscrita aí no canal, tá com um problema no refrigerador dela, tá? Provavelmente uma frost free também, não sei exatamente se a dela é uma Bosch, tá? Mas o que ela questionou aí, que o equipamento tá ligando, mas não está gelando, tá? Então vou dar uma explicação rápida aqui de como esses refrigeradores eles funcionam, tá? Então eles têm a parte do congelamento aqui na parte de cima e a parte do refrigerador na parte de baixo, ok? Vou mostrar aqui atrás. Tá. Então aqui, ó, você tem um trocador de calor, maioria, tá? E aqui você tem o compressor, o motor propriamente dito, né? Que no caso dos refrigeradores é um compressor, tá? Como que isso aqui funciona? Então, aqui dentro eu tenho um gás, tá? Esse gás, quando ele é comprimido, ele chega a se tornar um líquido, tá? Vamos, para ficar bem simples, imagine a água. Então, como se eu tivesse água aqui dentro. Sob pressão é água, tá? Quando a água chega a 100 graus, ela ferve, ela vira vapor. No caso aqui, esse gás, a 25 graus aproximadamente, temperatura ambiente, ele ferve. Ele vira vapor, ele volta a ser gás. Nessa hora que ele ferve, é onde a temperatura cai. Chega a valores negativos. Então, o que acontece? O circuito, o que ele faz? Ele manda esse gás pressurizado, na forma de líquido ainda, lá dentro, na parte do congelador. Chega lá dentro, você tem uma serpentina lá, que no caso é o evaporador, que vai fazer com que esse gás evapore. Ele era líquido, ele se tornou gás, e aí é onde a temperatura cai, tá? E gela, congela, chega a congelar lá a parte do evaporador, tá? E aí o que acontece? Existe um ventilador lá dentro, que é naquele outro vídeo onde eu desmonto o compartimento, que você vai ver o ventilador. Esse ventilador ele pega o frio daqui e manda para a parte de baixo. Então, nesse tipo de refrigerador, a parte de baixo não tem nada que faz com que essa parte aqui ela gele, tá? Todo o sistema está funcionando só aqui na parte de cima, no evaporador, tá? Então ele evapora, gela e o ventilador pega, sopra aquele ar gelado lá embaixo, o ar quente volta, fica fazendo essa circulação aqui, tá? De ar. Então se ela não está gelando a parte de baixo, o que pode estar acontecendo? Ou o ventilador está parado, ou obstruiu a tubulação, o duto aqui, ó. Tá vendo? Esses dutos aqui, ó. Eles podem ter sido obstruídos por você colocou muita coisa aqui no congelador, ou congelou lá dentro, que é aquele caso quando o degelo não está funcionando, aquela resistência que eu mostrei no outro vídeo não está funcionando. Então você liga a geladeira, nas 6 primeiras horas de funcionamento ali ela funciona normalmente, depois ela passa a gelar só a parte de cima e a parte de baixo não gela mais. Provavelmente o degelo que não está funcionando. Tá? Mas a parte de baixo ela é bem simples. Então se não está gelando embaixo, esse fluxo de ar de alguma forma está obstruído ou o ventilador está travado, tá ok? Ou se nas 6 primeiras horas funciona e depois não funciona, provavelmente a parte do degelo, tá? Ou sensor lá de fusível, ou sensor de temperatura do degelo, que está aqui em cima também. Naquela outro vídeo, quando desmonto, eu mostro ele. Ou a resistência do degelo, tá? No Mercado Livre vocês acham o kit aí para já comprar. Vem a resistência, o fusível e o sensor de temperatura, né? Troca tudo e tem que voltar a funcionar, ok? O que eu entendi na questão dela? Está funcionando. Mas o que está funcionando pode ser que você abra a geladeira e vê que a lâmpada acendeu, você acha que está funcionando. Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu deixei a minha aqui desligada, eu vou ligar ela na tomada agora, tá? Ó, vou ligar agora.
Liguei. E aqui, ó, escutaram o barulho? O compressor já ligou imediatamente. Então o compressor está funcionando. Se o compressor está funcionando e estiver tudo correto, se por acaso não aconteceu um rompimento dessas tubulações aqui, ó, tiver tudo funcionando, ela tem que gelar. Ela tem que resfriar a parte de cima. E se o ventilador lá dentro está funcionando corretamente, ele vai resfriar a parte de baixo, tá? Pelo menos nas 6 primeiras horas, que eu digo assim, você deixou seu refrigerador desligado aí por 5, 6 horas, ele fez totalmente o descongelamento dele, né? Aqui vai estar cheio d'água e tal. E você ligar ele, nas 6 primeiras horas ele funcionar, então o problema está lá, ou ventilador ou obstrução na passagem de ar para baixo, ok? Mas se nas 6 primeiras horas eu liguei, esse compressor aqui não faz esse barulhinho, ó, que ele está ligado, ele fica até quente, ó. Você não consegue nem ficar com a mão aqui, ó, tão quente que ele é, tá? Não fez esse barulhinho, provavelmente pode ser um defeito elétrico aqui, ó, na caixa de relé ou no fusível térmico, tá? Então pode ser um defeito aqui, e é um defeito, vamos dizer assim, não é tão simples de resolver, tá? Tem algumas peças aqui que dependendo você teria que trocar essas peças ou a placa eletrônica lá, mas no outro vídeo eu mostro também como você faz um teste rápido para saber se a placa eletrônica está funcionando ou não, tá? Dá uma voltada lá no outro vídeo e dá uma pesquisada. Mas como eu disse, está funcionando o compressor, ela tem que gelar lá dentro, tá, ok? Agora, se você ligou na tomada, ele fez um barulho e deu um estralo, tá? Nessa caixinha cinza aqui dá um estalo e fica um silêncio. Ou seja, ela tentou partir, mas não partiu. A corrente subiu, o relé atuou, desligou. Depois de um tempinho aí, cerca de um minuto mais ou menos, ela tenta de novo. Dá o estalo de novo, desligou de novo. E ela vai ficar tentando fazer isso e não vai partir. Eu vou simular aqui, ó. Vou desligar e vou ligar de novo, vocês vão ver que vai fazer isso, ó. Ó. Liguei. Ó. Tá tentando partir, mas não parte. Olha lá, desligou. O térmico atuou. Por que que isso aconteceu? Porque eu desliguei ela da tomada, ela estava comprimindo o gás, né? Que igual eu falei, vai lá na parte do evaporador, evapora, vira gás. Aí ele vem, passa por essa serpentina para poder resfriar esse gás, porque na verdade é uma troca, tá? Ele foi lá dentro, ele gelou, então ele tirou o calor lá do alimento, vem aqui para fora, por isso que essa serpentina esquenta. Na verdade, o calor do alimento foi transferido aqui. Então o gás esfria, vem no compressor, ele comprime. Quando ele comprime, aumenta a pressão, ele volta a ser líquido, tá? Voltou a ser líquido, ele volta na tubulação interna, vai lá dentro, expande de novo, volta a ser gás. Passa por aqui, comprime e volta a ser líquido. Fica fazendo esse ciclo eternamente, enquanto não perder esse gás aqui, que ele não se acaba, tá? A menos que tenha um furo, alguma coisa assim, esse gás. Ele vai ficar nesse circuito fechado eternamente aí, sempre funcionando, tá? Mas você pode estar com um defeito aqui, ou um defeito na placa eletrônica que manda ligar esse compressor aqui, tá? Bom, como agora eu já desliguei da tomada, passou um certo tempo, o gás que estava sendo comprimido aí, ele já se alojou lá dentro. Eu vou ligar de novo para a gente ver se ele parte novamente. Bom, passado alguns minutos, tá? Provavelmente o gás já se estabilizou lá dentro do compressor, então não vai dar mais uma sobrecarga nele, tá? Porque estava em funcionamento, ele estava comprimindo o gás ali. E aí eu desliguei, o pistão estava trabalhando, então ele tem uma câmara, provavelmente ele parou com o gás dentro daquela câmara fazendo a compressão, tá? E aí você vai tentar ligar de novo, aquele pistão ele não vai conseguindo movimentar, é onde dá uma sobrecarga e desarma um relé de proteção que tem aqui dentro, que é justamente para não queimar o compressor, tá? Então,
como eu fiz isso propositalmente, para vocês verem o desarme do relé, tá? Que isso pode acontecer também quando tem um defeito no compressor, e aí ele não parte, ele fica tentando partir e desarmando, tentando partir e desarmando, e é por isso que não gela, tá? Agora eu vou ligar ela novamente e ela vai funcionar. No meu caso aqui, está tudo ok. Olha lá, partiu o compressor. Então, por esse barulho do compressor funcionando, tá? Ela tem que gelar a parte de cima. E aí, o ventilador estando ok, com certeza vai funcionar também a parte de baixo lá, vai gelar a parte de baixo, ok? Isso aí. Para saber também, pessoal, se o degelo está funcionando, a geladeira ficou desligada por volta de, vamos dizer assim, 8 horas ela ficou desligada, tá? Com certeza ela vai descongelar o compartimento lá em cima e aqui vai cair a água, tá? O líquido vem por aqui, ó. Teve um outro inscrito no canal que me perguntou onde era o dreno, tá? Aqui é o dreno, ó. Então lá dentro no compartimento do congelador, bem no fundo, do lado esquerdo, para quem está de frente lá, tem um furinho. Esse furinho ele sai aqui, ó. Aqui é um sistema de sifão, tá? E ele joga essa água aqui em cima do compressor, que é justamente para aproveitar esse calor do compressor e evaporar essa água aqui, tá? Então, o que você faz? Você ligou a geladeira, ela vai rodar por volta de 5 horas. Quando você ficou muito tempo com ela parada, ela vai rodar por volta de 5 horas. Esse compressor vai ficar ligado aqui, tá? É claro que depende também da temperatura que você configurar lá. E aí depois disso ela vai desligar esse compressor e vai ligar o degelo lá em cima. E aí tem que sair a água aqui, ó, cair aqui, tá? A água lá do degelo. Se isso não estiver acontecendo, o que vai acontecer? Vai dar o tempo dele parado, vai voltar a ligar o compressor e aquele gelo que está lá dentro vai aumentando. Ao chegar ao ponto, ou ele vai travar o ventilador lá, ou ele vai obstruir a passagem do ar, não vai gelar mais a parte de baixo, ok? E como última dica para encerrar aqui, para esse tipo de refrigerador, pessoal, eu tive esses problemas com esse refrigerador depois de cerca de 9 anos de uso, nunca tive problema com ele. Depois eu mudei de casa, tá? Trouxe ele para cá e ele começou a me dar esses problemas no congelamento lá. Aí troquei o ventilador, troquei resistência de degelo, fiz várias manutenções lá nele e mesmo assim a cada 15, 20 dias ele me apresentava problema, tá? O que eu fiz para resolver definitivamente esse problema, tá? Simplesmente isso aqui, pessoal. Bom, não sei se vocês vão conseguir perceber, tá vendo? Eu aumentei, ó, aqui, ó, é o pezinho dela, eu aumentei ao máximo para ela ficar com essa caída para trás, pessoal. O que estava acontecendo? Quando nós mudamos, na mudança quebrou uma proteção de plástico que fica aqui, ó, na frente do pezinho. E aí esteticamente ficou feio a geladeira levantada aqui. O que eu fiz? Nós abaixamos esse pezinho, porque é uma regulagem. Você vai lá e enrosqueia, tá vendo? É um parafuso, ó. Você rosqueia ele e a geladeira abaixa. Então nós acabamos abaixando ali para não ficar tão feio, para essa parte ficar mais próxima do chão. Porém, aquela caída deixou de existir. E aí o que estava acontecendo lá no compartimento do congelador? Quando ele fazia o degelo, a água não saía pelo dreno. Como a água não saía pelo dreno, congelava na próxima vez que o compressor ligava, e obstruía tudo, parava o ventilador e tudo mais. E aí não gelava mais a parte de baixo, tá? Então a cada 15, 20 dias eu tinha esse problema. Aí minha esposa fazia um descongelamento manual, né? Nela.
E aí depois que fazer esse descongelamento manual, cerca de 8 horas lá sem nada dentro, congelador com as portas abertas, ligava, ela voltava a funcionar. Funcionava aí por mais uns dias, dava problema de novo. Era simplesmente isso aqui, tá? Esse pezinho aqui desajustado. Então não tinha essa queda aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Então, tomem cuidado com isso aí também. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas com relação ao funcionamento desse refrigerador. Ok? Se inscrevam no canal aí, deixe seu like e até a próxima.